Bom dia! Fim de semana à porta, cheirinho a bom tempo, cheirinho à praia, enfim. As sextas-feiras já começam a parecer-se com sextas-feiras, verdade? Bem, você está com a cor do dinheiro do dia 29 de maio do ano da graça de 2020. A agenda de hoje não é tão preenchida quanto os outros dias e eu vou explicar porquê. É que apanhei um responso de alguns espectadores a dizer que havia uma série de assuntos que estavam a ficar para trás e convinha cobri-los, inclusive alguns deles muito difíceis e até alguns deles polémicos, como é a questão da banca. E, portanto, eu hoje decidi ser um bocadinho mais responsável e reduzir a agenda para ver se conseguimos matar uma série de assuntos dessa semana. Bom, primeiro ponto, estamos a falar naturalmente do período de desordem do dia. O Jornal de Negócios diz hoje que a Covid-19 fez mais mortes em Portugal do que a gripe. Bom, aliás, não fez mais mortes do que a gripe, assim é que é. Bom, qual é o ponto fundamental aqui? É que, como você já percebeu, quando se começa a discutir estatísticas e números, normalmente é muito fácil olhar para isto e ficar com a sensação que, bom, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Fez sentido nós termos o tipo de intervenção que nós tivemos? Ou seja, fez sentido o estado de emergência? Tive dois espectadores que ainda esta noite me pediram para comentar o assunto. Bom, é preciso ter cuidado com a interpretação dos números. E porquê? Porque quando se diz assim, a Covid-19 fez menos mortes do que ocorreram com a gripe, e é verdade, e esse pormenor estava a ser referenciado já, inclusive há 2 meses, por pessoas como o André Dias. Recorda-se, eu fiz uma entrevista ao André Dias aqui na Cor do Dinheiro, e outras pessoas. Nós temos de ter cuidado, porque é assim, o que aconteceria se por acaso não tivéssemos tido confinamento? Muito provavelmente ficaríamos com os serviços de urgência e com os UCIs pendurados à semelhança do que sucedeu noutros países, nomeadamente a Itália e Espanha. Moral da história. Estes números têm de ser interpretados com alguma cautela. Segundo, o estado de emergência fez sentido. Você recorda-se que eu fui um dos defensores aqui, inclusive eu falei na altura com alguns membros do governo, a quem disse exatamente a mesma coisa. Não é que a minha opinião conte para muito, mas atenção, o que não fez sentido foi a segunda parte, ou seja, o segundo estado de emergência. Mas atenção a isto. Não se pode generalizar e dizer que por causa disto nós cometemos erros e que afinal a Covid-19 é menos perigosa do que a gripe. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com este tipo de interpretações. Segundo ponto. Ficámos a saber ontem que os novos apoios aos sócios-gerentes, recorda-se que na semana passada o Parlamento votou favoravelmente esta medida contra a opinião do partido, contra o voto do Partido Socialista, mas ficámos a saber, e muito bem, aliás, porque os sócios-gerentes não são enteados e depois não temos filhos, não é? Não se pode fazer este tipo de diferenciação. Ficámos a saber ontem que os apoios vão ser retroativos, ou seja, vão-se aplicar a partir de março. Acho muito bem. É uma decisão que merece palmas. Terceiro ponto. A TAP e a concentração das operações em Lisboa. Eu estava a ver uma entrevista feita pelo meu jornal, pelo Jornal de Negócios, ao presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, o Dr. Raul Martins. E ele, além de várias considerações sobre o comportamento do turismo, aliás, muito interessantes, aliás, em que acho que ele tem razão, ele diz uma coisa que é que a TAP não presta um bom serviço porque concentra as suas operações em Lisboa. Bom, a mim faz-me impressão a quantidade de pessoas que fala da TAP e de outras empresas sem analisar corretamente a situação. O que é que o Dr. Raul Martins queria? Ter uma TAP em Lisboa, uma TAP em Faro, outra TAP no Porto, já agora inventa-se também um aeroporto em Coimbra? Bom, isto não faz o mais pequeno sentido. Isto é um disparate. Quer dizer, as companhias aéreas têm que ter um hub principal, sobretudo em países pequenos como é o caso de Portugal. E dá a sensação que às vezes as pessoas pensam que Portugal é a Espanha, ou é a França, ou é a Inglaterra. Não pode ser assim. É óbvio que toda esta questão é explotada por aquele problema do Porto e dos voos a partir do Porto.
Mas caramba, um bocadinho menos de demagogia, não se perdia nada com isto. Eu tenho uma sugestão já, eu fiz aqui uma sugestão aos poderes públicos, vou fazer também ao Dr. Raul Martins. Epá, faça uma companhia aérea, já agora, e distribua os aeroportos ou as operações por várias cidades. Mas já agora só um pormenor, depois não venha pedir dinheiro do contribuinte. Pague do seu bolso e da Associação de Hotelaria de Portugal. Isto não pode ser assim, isto é demagogia pura. Não faz o mais pequeno sentido. Bom, ponto seguinte. Mais um perdão de dívida, eu ia dizer chocante, até prefiro mudar para preocupante, dos bancos. Estamos a falar do grupo Sousa Campo, também conhecido por Rei dos Cogumelos. Como sabe, a fábrica foi até inaugurada com aquela tradicional procissão de entidades públicas e poder político na altura. A verdade é que o grupo foi à falência. E o que é que sucedeu? Os bancos têm estado a negociar com uma empresa de capital de risco a venda dos seus créditos. São vários bancos, não interessa se é Novo Banco, Crédito Agrícola, enfim, há outras instituições envolvidas nisto. E nós estamos a ver, neste caso, a mesma situação que aconteceu com outros casos mais mediáticos. Foi, quando se foi de fechar a operação, fez-se um perdão de dívida. Perdões de dívida, como sabe, são coisas normais na banca. O problema é que nós temos tido, nos últimos tempos, uma sucessão impressionante de perdões de dívida. E perdões de dívida de montante assinalável. Lembra-se do grupo João Pereira Coutinho, a CIVA, automóveis. Neste caso concreto, são 54 milhões de euros. Você dirá, e os bancos dirão, muito acertadamente, mas se não se fizer isso, vai-se perder tudo. E, portanto, eu estou interessado em que haja alguém que quer comprar a empresa, até por outras razões. A empresa, acreditam os novos acionistas, esta empresa de capital de risco e a Sugal, que, como sabe, atua na área do tomate, é uma das grandes produtoras de tomate a nível mundial, muito bem gerida, aliás, aproveito para dar os parabéns aos gestores da empresa, mas o problema, qual é o problema aqui? Eu sei que a empresa até pode ser viável. Eu sei que a empresa emprega 400 pessoas, o que na região é um pormenor muitíssimo importante. Agora, onde é que está o busilis desta matéria? É que os bancos põem-se a jeito. Porque se acontecesse uma operação destas de vez em quando, a verdade é que tem havido uma sucessão de operações com perdões elevadíssimos de dívida e as pessoas ficam justamente a perguntar: quem é que paga isto? Naturalmente, o cliente do banco, que depois vai sofrer aumentos de preços, e também o contribuinte. Portanto, era bom que esta sucessão de perdões de crédito, e sobretudo neste montante, tivesse um epílogo. Ponto seguinte. Os apoios de maio a quem passa recibos verdes, se você está nesse caso, pode pedir esse apoio a partir de sábado do quê? Do princípio do mês? Não. É sábado do final do mês de maio. Diga uma coisa. As pessoas não comem durante o mês de maio? É isso? As pessoas não pagam creches dos filhos durante o mês de maio? As pessoas não vão ao supermercado durante o mês de maio? As pessoas não têm renda de casa ou prestações da casa para pagar durante o mês de maio? É isso? Bom, já viu como é que funcionam estas coisas. Vamos aprovar. E as pessoas, entretanto, ficam com um problema de tesouraria. Eu começo a acreditar que mais valia ter feito helicopter money neste processo. Isto não é aceitável. Podem-me dizer, pois, mas o problema depois é que a pessoa pede o apoio em maio, ou se quiser, no sábado, e quando é que vai beneficiar dele? Fica a pergunta. O último ponto deste período de ordem do dia. Ficámos a saber pelos jornais ontem que, durante a pandemia, a avaliação das casas, portanto, imobiliário, feita pelos bancos, subiu. Imagine só, subiu. A minha expectativa, eu sei que isto é uma coisa que pode ser conjuntural, mas pode não ser. Eu sei que nós vamos continuar a ter procura do exterior. Eu sei que há pessoas que continuam a ter até informações por parte de estrangeiros, que querem comprar e querem vir para Portugal. Eu sei isso tudo. Mas espera aí. A avaliação das casas sobe, a mediana sobe durante a pandemia? Ou seja, em abril? Pode ser 1 euro, 2 ou 3 euros. É irrelevante. Alguma coisa não está bem aqui. Percebe? Bom,
Então vamos lá à agenda de hoje, já com 11 minutos de período de ordem do dia. Eu, como sabe, prometi começar a reduzir o tempo, porque já não estamos estritamente em confinamento, dos 30 minutos para 20 minutos. Bem, vamos lá então ao primeiro ponto. As dívidas do Estado a fornecedores do próprio Estado aumentaram durante a pandemia. Você, se é espectador da Cor do Dinheiro e leitor do Jornal de Negócios, dos meus artigos, e até os artigos em geral do Jornal de Negócios, sabe que frequentemente nós dedicamos espaço à questão das dívidas do Estado a quem fornece o Estado. Bom, eu dei-lhe conta aqui de alguns problemas que sucederam durante a fase pré-pandemia, que foi à conta das dívidas elevadíssimas que o Estado tinha a algumas empresas, nomeadamente quem fornecia máscaras, ficou sem crédito. Bem, nas últimas semanas ouvimos gente do Ministério da Saúde dizer com pompa e circunstância que as dívidas todas baixaram. Remember? Bom, agora veja lá o que é que sucedeu. Olha, os números que eu lhe vou dar não são meus, ok? Estão da execução orçamental divulgada pela Direção-Geral do Orçamento. Mais um pormenor. Não tenho o mérito de divulgar isto, foi o Joaquim Miranda Salmento que publicou na sua página de Facebook ontem à noite. Então eu vou-lhe ler os números. Dívidas do Estado a fornecedores em março de 2020. 1.560 milhões de euros. Dívidas do Estado a fornecedores em abril de 2020. 1.624 milhões de euros. Aumento de 64 milhões de euros. Em plena pandemia. Bom, segundo pormenor. Dívidas a mais de 90 dias. Março de 2020, 433 milhões de euros. Abril de 2020, 477 milhões de euros. Aumento de 44 milhões de euros. O autor desta façanha é o Estado português. Personalizado neste momento, porque é quem dirige o país, o governo do PS, ajudado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Agora eu faço-lhe uma pergunta. O que é que você fica com vontade de chamar a esta malta quando aparece a dizer que estamos a criar os apoios, não vamos deixar as empresas cair, e o diabo 4, o Estado existe para isto e tal, e vamos criar esta linha de apoio, mais aquela linha de apoio, esta ajuda e aquela ajuda. O que é que você gosta? Ficaria a pensar assim, o que é que eu vou chamar a esta malta? O que é que eu vou chamar àqueles partidos que dormem com o PS no governo, mas ao mesmo tempo depois dizem que estão a fazer oposição? Sim, Bloco de Esquerda e PCP. Que passam a vida a gritar pelas pequenas e médias empresas, pelos pequenos negócios. Está a ver qual é o problema? É que você anda, por um lado, a prometer coisas e, por outro, depois descobre que, afinal, as dívidas a fornecedores continuam a aumentar. Você dirá, está bem, mas baixaram a malta da saúde. Está bem, e então? A economia resume-se à saúde? É isso? Só mais um pormenor. As empresas não estão com problema de tesouraria? Eu já vou voltar daqui a pouco à tesouraria. As empresas estão com problema de tesouraria. Qual é a melhor forma do Estado de apoiar a tesouraria? É dar apoios e empréstimos? Não! Até porque o processo é moroso. É o Estado pagar aquilo que deve. Ora, o que nós descobrimos é que as dívidas continuam a aumentar em plena pandemia, meus amigos. Está a ver? Onde é que para a demagogia? É nestes pormenores. Foi mesmo ao tempo a denúncia do professor Miranda Sarmento. Bem, só mais um pormenor. Houve um espectador que me chamou a atenção para eu ter chamado a pagamento especial por conta aquele imposto que vai ser suspenso. Não é especial por conta. No pagamento especial por conta, o Estado recebe muito pouco. Estamos a falar de pagamento por conta. Esse sim, 3,9 mil milhões de euros, fica feita a correção, porque eu nem me apercebi que tinha chamado de pagamento especial por conta. Na edição de ontem. Bom, segundo ponto. Bruxelas quer implementar aquele mecanismo de recuperação no âmbito do Fundo de Recuperação. Hoje, quando é que começou a pandemia? Março. Quando é que começou o confinamento das economias? Em março. Pois Bruxelas está à espera que os países entreguem os seus projetos para este fundo em outubro deste ano. Brutal, pá. Porreiro, pá.
As economias estão a sangrar. E Bruxelas diz, não, o vosso prazo para entregar isto é abril do próximo ano, mas já agora, se quiserem antecipar para outubro, por causa dos orçamentos de Estado, está tudo bem. Eu acho que esta malta não tem a noção do que anda a fazer, desculpe lá. Para ser o mais sincero possível. Esta malta vive na Lua. Então, e como é que os Estados vão começar a gastar dinheiro para ajudar na recuperação? Deve ser com empréstimos, não é? Recurso à dívida pública. Diga-me só uma coisa. Você acha, pormenor interessante, os Estados Unidos já despejaram dinheiro na economia desde março. Percebe? A Europa não só está entretida com estas marmeladas, como diz que, olha, os projetos para isto podem entrar no programa do próximo ano, abril, mas se quiserem antecipar para outubro. Entretanto, pode ser que não haja empresas. Entretanto, pode ser que o desemprego dispare. Entretanto, se calhar vamos ter crise social e até fome em alguns setores da sociedade. Está a ver como é que isto funciona? Não dá para acreditar. Outubro. Bem, sabe quem é que vai beneficiar disto? Os Estados que têm margem para gastar. Não, Portugal não está no grupo. Como o próprio Bruxelas reconheceu, e eu dei-lhe conta na segunda-feira. Os países com mais margem, nomeadamente de endividamento, Alemanha, Holanda, olha, curioso, são aqueles países, Holanda, Áustria, Finlândia, Suécia, são aqueles que estão mais preocupados com não dar dinheiro ao pontapé. Estes países têm mais margem para se endividar e apoiar as suas economias. Quem é que não tem? Portugal. Itália. Grécia. Está a ver quem é que sai prejudicado disto? É só demagogia, percebe? É só eleitoralismo. O resto é conversa. Ponto seguinte. Rating. Você sabe que eu tenho andado aqui a dizer há várias semanas, atenção, podemos ter um problema complicado com o rating dos bancos. Bom, a DBRS, como sabe, foi aquela agência de rating que manteve o nosso rating durante o período do ajustamento e que nos salvou junto do BCE, decidiu cortar a perspectiva do rating da Caixa e do BCP. No caso da Caixa, eles dizem mesmo que o atual contexto da pandemia vai adicionar novos desafios e aumentar o risco de execução do plano estratégico dos bancos. Porquê é que eu lhe estou a trazer isto aqui? Olha, a pior coisa que nos podia acontecer neste momento é nós termos um downgrade do rating da banca e do Estado. E como você sabe, está um aviso da OCDE, do BCE, aliás, o BCE esta semana fez um aviso à navegação nesta matéria, foi manchete do Financial Times, salvo ver há 2 dias, onde se chama a atenção para este ponto. Uma das preocupações que existiu durante o período do ajustamento foi tentar quebrar o elo entre o rating dos Estados e o rating dos bancos. Ora, se Portugal não tiver cuidado com o seu rating, dívida pública, imediatamente vamos ter um contágio nos bancos. Ora, isto é preocupante. Convinha que o Governo estivesse atento a isto. Convinha que o Governo estivesse atento a isto quando começar a gastar a tripa forra, nomeadamente com a pancada que já está aí a perceber, que é o investimento público. Há investimento público que faz sentido e há outro que não faz sentido absolutamente nenhum. E era bom que nós não nos esqueçamos do que nos sucedeu durante o período de ajustamento. Quando foi da Troika, quando começa tudo a cair, vai por ali abaixo. E é eito. E afeta os bancos. E sabe o que é que acontece quando afeta os bancos, não é? Nós, contribuintes, podemos voltar a ser chamados a meter lá dinheiro. Ponto seguinte. Atenção a esta frase. A crise chegou sem tempo de preparação. Quem é que a disse? O ex-ministro Vieira da Silva, ministro da Segurança Social e do Trabalho, também conhecido por Falinhas Mansas número 1, aqui na Cor do Dinheiro. Deixe-me fazer uma pergunta. Mas as crises avisam-se, é? Anunciam-se? Isto é o socialismo no seu pior. Isto foi o que nos levou à bancarrota. Ou à pré-bancarrota em 2011. Ou 2010, para ser mais exato. O Dr. Vieira da Silva, que era o homem que gritava no Parlamento, a plenos pulmões, que tinham feito uma reforma do mercado de trabalho e que ela não entrava pelos olhos adentro da oposição. Este senhor é o que vem agora dizer, espera aí, olha, a crise devia ter parado à porta, estão preparados? Estamos a chegar. Ou então manda um mail, olha, dia 10 estamos aí. Isto é uma estupidez, percebe? As crises
não se anunciam. As crises evitam-se. Preparam-se. E como é que se prepara? Tendo a economia preparada, passa a redundância, para fazer face à dificuldade. Percebe? Ou seja, eu não quero um governante. Este senhor, eu despedi-o numa empresa. Percebe? Se o Vieira da Silva fosse um gestor de uma empresa, eu despedi-o. Porquê? Porque a obrigação dele como gestor é preparar a empresa para enfrentar uma crise. Não é dizer assim, olha, ninguém estava à espera disto, chegou e lixou-nos aqui a vida. Isto é socialismo no seu pior, percebe? Esta malta manteve a economia a funcionar graças a melhorias conjunturais, não fez reformas estruturais, por isso é que eu lhe dizia há bocadinho que nós não temos margem para ir buscar dinheiro para ajudar a economia como outros países têm, e depois vem dizer isto. Foi exatamente isto que sucedeu em 2011. O engenheiro Sócrates fartou-se de gritar, engenheiro parece que não é, fartou-se de gritar a pelos pulmões que faltou aqui ajuda, faltou ali, não sei das quantas, faltou, ele já ia no PEC 4, percebe? PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4. E porquê é que foi com estes PECs todos? Porque não preparou a economia para um chimbalau. Ora, isto que aqui está faz-me pensar como é que nós podemos crescer e como é que podemos ser um país rico com dirigentes deste nível. Este senhor merecia que o despedissem se estivesse numa empresa. Ponto seguinte. Portugal travou a pandemia. Para já, como sabe, há aqui um problema na zona de Lisboa que se calhar até vai provocar o adiamento da abertura dos centros comerciais. Pode ser que a pessoa perceba alguma coisa com isto. Mas Portugal travou a pandemia, é verdade. Mas tem um problema, é que a confiança tarda em voltar. Nós já tocámos no assunto aqui há dias, como você se recorda. Mas gostava de voltar a isto e porquê? Porquê é que você acha que a confiança tarda em voltar? Bom, em primeiro, porque as pessoas apanharam um susto, não é? Mas não é só. Eu estou convencido que isto tem a ver com comunicação errática por parte do Governo. Do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Depois fazemos isto, depois são os aviões, depois são os teatros. Num sítio pode ser ao lado um do outro, noutro sítio não pode ser ao lado um do outro. Depois nas praias não se devia ir, afinal já se pode ir às praias. Percebe? O problema é este. Comunicação errática. Quando nós queremos convencer os cidadãos, nós temos de ser coerentes na comunicação que fazemos. E o drama destas coisas é que na Covid-19, se você fizer uma retrospectiva, e havemos de fazê-la aqui, sobre tudo o que foi dito nos últimos meses, é uma vergonha. Ponto seguinte. Este é um dos pontos mais importantes de hoje. Os deputados parece que querem conhecer o contrato de venda do novo banco. Isto foi ontem, não foi? Foi no mês passado. Não. Foi em 2017. Você está em 2020. Os deputados acordaram agora. Back to the past, é isso, não é to the future. É back to the past. Meteram-se no carro do Marty e regressaram a 2017, é isso? Qual é a função de um deputado? É escrutinar, não é só votar. É escrutinar negócios que são feitos. Os deputados não se lembraram de escrutinar isto em 2017? Acordaram agora porquê? Isto é desempenhar corretamente as suas funções? A malta está toda a acordar à rasquinha, porque vêm eleições no próximo ano e convém agora fazer de que, olha, isto não é nada comigo, eu nem votei isto, não sei de nada. Percebe? Lamentável. É ao nível da sarjeta. Ponto seguinte, ainda sobre o novo banco. As informações que andam a surgir sobre quem é o comprador do banco, sediado no offshore não sei das quantas, com nomes muito esquisitos, isto só descredibiliza as instituições em Portugal. Não é nada com o novo banco, atenção. Estamos a falar das empresas que aparecem nos contratos. Para quem anda depois aí muito preocupado a dizer que é possível ir buscar o dinheiro se não sei quantos, se apurar alguma coisa irregular, eu não sei muito bem como é que... Dizia-me um espectador ontem, pediu-me para comentar isto, eu não sei muito bem como é que é fácil buscar dinheiro depois a quem está no offshore. Não percebo. Mas agora, isto mostra a inexistência de critérios de escrutínio sérios em Portugal, percebe? Porque nós não conhecemos pormenores de muitas das coisas que vão passando. Novamente, isto não diz nada bem de nós como sociedade, porque não fiscalizamos os governos e, por outro lado, os deputados. Sexto ponto. As ligações perigosas entre a política e o futebol. Vamos?
Eu vou-lhe dizer uns nomes e você vai me dizer se os conhece. Luís Montenegro, Tiago Barbosa Ribeiro. Sim, o primeiro do PST. O segundo é deputado à Assembleia da República. É um bocado tonto, mas enfim. Nuno Cardoso, antigo Presidente da Câmara do Porto. Manuel Pizarro, ex-secretário de Estado de Saúde de Sócrates e atual vereador da Câmara do Porto. Rui Moreira, atual Presidente da Câmara do Porto. Estes senhores aparecem na lista para o Conselho Superior às Eleições do Porto. Só um pormenor. O que eu vou dizer agora, direi, mas sem papas na língua, se isto se passar com o Sporting, com o Boa Vista, com o Braga ou com o meu clube, o Benfica. Isto não é bom sinal. A política tem que ficar na política, o futebol tem que ficar no futebol. São dois mundos que se cruzam muitas vezes, mas não se deviam cruzar. Percebe? Isto suscita muitas dúvidas que normalmente a população tem, as pessoas têm, que é qual é a relação entre o político e o futebol? E muitas vezes ficamos com dúvidas. E justamente por causa de situações muito pouco claras que acontecem entre a política e o futebol. O futebol é um dos maiores lobbies em Portugal, tem um poder muito grande. Ora bem, quanto mais os políticos se afastarem daqui, e recorda-se que há umas semanas eu critiquei aqui a ida da deputada Cláudia Santos para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, esta situação é muito mais grave. O pessoal dirá, eu não tenho nada contra estas pessoas pessoalmente, aliás, já agora só uma coisa, que é para não dizerem que eu estou a atacar este e aquele, está ali gente de vários quadrantes, do PST e do PS, percebe? E independentes, estão ali. Portanto, não é um problema de política, nem é nada contra o Porto, percebe? Eu volto a dizer isto. Se eu vir o Fernando Medina enfiado num órgão qualquer, de um órgão de gestão do Benfica, eu diria a mesma coisa, percebe? Bom, não é bom. Isto alimenta as dúvidas que a sociedade nutre pela promiscuidade entre o futebol e a economia. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às 6.100 pessoas que estão em direto. Quero pedir a essas pessoas que vão ver que façam aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Tenham um grande fim de semana. Na segunda-feira cá estarei para lhe atazanar o juízo às 8 da manhã. Obrigado, com licença e bom fim de semana.